de processadores em si. Iniciando a gravação, portanto, vamos lá, né? Bem, isso aqui é um mapa do que nós chamamos de bootstrap, né? O bootstrap é o bootupper da CPU. É como um computador ele inicializa a sua CPU. Quando você liga o computador, essa parte aqui do start que vocês estão vendo aqui, é, digamos, o botão de ligar. Quando você liga, ele vai lá no chipset, também vocês já vão entender o que é um chipset, e carrega um programazinho que já vem instalado de fábrica. E ele carrega esse bootstrap aqui, né? O bootstrap, ele vai fazer o seguinte questionamento. Ele lê todo o hardware do computador, e, a partir daí, ele pergunta, esse computador, esse sistema operacional que ele vai carregar, é um sistema operacional de 32 bits ou de 64 bits? Se for de 32 bits, ele carrega o sistema operacional com aplicações voltadas para aplicações ou software de 32 bits. Caso contrário, ele carrega a aplicação voltada para a área de 64 bits, né? O de 64 bits, como vocês estão vendo aqui na animação, ele carrega o sistema operacional de 64 bits, mas o 64 bits também pode executar qualquer aplicação de 32 bits. Quando ele carrega o de 32 bits, não é possível executar nenhuma aplicação de 64 bits. Somente aplicações de 32 bits. Portanto, ele é seletivo no momento em que ele faz a carga do sistema operacional, né, para que vocês possam entender como é que ele faz essa simples carga na escolha do tipo de sistema operacional que o computador vai operar naquele dado momento, né? Bem, feito isso, né, passa-se, a partir daí, trabalhar baseado em cima das características dos processadores, conforme vocês já conhecem, não vou me estender bem nessa parte aqui, mas, basicamente, depois que ele carrega o processador em si, ele carrega o tipo, né, de bitagem em relação ao sistema operacional, logo depois ele carrega a controladora de memórias, os tipos de memória, nós também vamos ter uma aula específica sobre memória, carrega a tecnologia de IP Transport, é o tipo de transporte que ele vai trabalhar, né? Starta o servidor, seja o programa de inicialização total da máquina, carrega os protetores de vírus do hardware, todo hardware tem um protetor antivírus, não é o software antivírus, tá? Isso aí fica embutido na própria BIOS, né? E a partir dali ele carrega o desempenho do computador, né? Aqui, gente, olha, é uma imagem que eu estou mostrando para vocês sobre como opera cada computador em si. Isso aqui ele é voltado para uma arquitetura de computador que ele também foi imitado para computadores de mesa. Os computadores de mesas também suportam ou trabalham baseado em cima dessa forma, né? Então, esses pontos que vocês estão vendo aqui, onde essas setas vermelhas estão apontando, isso aqui, gente, chama-se ponte, né? Ou seja, é o barramento. Vocês vão entender um pouco mais de barramento, porque também nós vamos conversar sobre o que é um barramento dentro da CPU. É o barramento. Num computador comum, ou seja, se vocês comprarem um computador com a arquitetura da Intel, né, da Intel Inside, vocês terão esse computador aqui, tipicamente esse computador com essa arquitetura aqui, onde você tem a CPU é conectada numa placa-mãe, que a gente chama de ponte, né? A placa-mãe ela é dividida em ponte norte e ponte sul, né? A ponte norte, ela agrega, basicamente, a intercomunicação da unidade central de processamento, que é a CPU, e a memória, além dos periféricos, né? Dos periféricos específicos, né? Então, ele trabalha basicamente isso. Só que, como vocês estão vendo aí na imagem, esse tipo de arquitetura ele traz um inconveniente, que é
A ponte em si, né, a placa-mãe em si, o barramento da placa-mãe em si, ela passa a ser essencial. Quanto maior a velocidade da placa-mãe, melhor será o desempenho do computador. Tá? E ele compartilha a mesma placa-mãe, tá, com memória, CPU e os periféricos. Todos eles são incorporados num único local, eles sempre compartilham o mesmo barramento. Então, essa arquitetura aqui, gente, essa aqui que eu estou passando o cursor em cima, né? Essa arquitetura que a gente chama de sistema típico, ele é uma arquitetura típica dos computadores Intel. Né? Então, computadores Intel, ele tem um gargalo em si, que é justamente essa ponte. Né? Ele precisa que esse barramento seja muito eficiente. A AMD, ela resolveu trabalhar com uma outra arquitetura, né, de barramento. Tá? Ela também tem, ela tem um barramento apenas para a interconexão das áreas periféricas. Tá? Por isso, ela tem um barramento específico para estas áreas periféricas. Né? Ou seja, o que na outra eu teria um barramento norte-sul, aqui eu passo a ter só um único barramento. Tá? A comunicação entre CPU e esse barramento, ele serve apenas para fazer leitura e interpretação das unidades que serão interligadas através dele. Tá? A memória é acessado direto pela CPU, diferente da outra. Olha, se a CPU quiser conversar com a memória, ele tem que mandar as informações para a placa-mãe direciona para a memória e vice-versa, então demora um tempinho mais. Já os computadores com a arquitetura AMD, ele não tem esse inconveniente. Portanto, gente, sistemas AMD 64, eles são mais eficientes, têm melhor desempenho e são os melhores computadores do mercado, né, atualmente. Né? Mas aí a minha empresa só usa computador Intel. Aí é a questão de gosto. Né? Cada um gosta de usar a plataforma que acha mais conveniente em si. Assim, o que eu posso dizer para vocês é que, a nível de desempenho, os computadores AMD são infinitamente superiores aos computadores da Intel. Né? É isso que essa imagem mostra para vocês, e é isso que eu gostaria que vocês vissem. Né? Aqui está uma placa-mãe específica de servidor, né? Aqui é a partilha de processador, né, dos AMD, né? Mais na frente a gente vai ver isso aí com mais detalhes, não vou me ater. Aqui isso aqui é um barramento de 2 núcleos, né, 2 níveis de processamento, ou seja, essa daqui ela é dual processada, é uma placa-mãe dual processada. Né? Esse aqui vocês estão vendo um layout do barramento interno de uma placa AMD, né, as suas transições, como ela ocorre, a intercomunicações baseado no fluxo de dados entre CPU, memórias e as unidades externas. Né? Essa aqui é a arquitetura interna, né, em relação à leitura de memória. Né? Bem, aqui só é mais um pouco sobre os processadores e aqui só mais também para funcionar, para mostrar para vocês como funciona um servidor dual ou mais, né? Ele pode ser dual, ele pode ser dual core, ele pode ser quad-core, octa-core, não interessa quantos processadores individuais você coloca. Sempre que você estiver usando, e esse mapa, essa imagem aqui que vocês estão vendo, é de um computador, deixa eu voltar aqui, esse aqui é de um computador Intel, portanto, os processadores, eles compartilham o mesmo barramento, né, para poder acessar a memória, para poder acessar as unidades externas, para fazer I/O em relação às leituras da memória auxiliar. Memória auxiliar é lida por esse barramento verde aqui, ó. Tá? Isso aqui, o que é memória auxiliar? Como eu faço a leitura, por exemplo, do mouse, do meu HD externo, que mais? Do HD interno, aquele que você coloca já está dentro da própria máquina, monitores, etc., tudo é colocado aqui nesse barramento de I/O. Né? Então, esse outro do lado aqui são os barramentos externos, né, voltados ainda para aqueles equipamentos que são conectados a partir de placas. Né? Então, são instaladas placas dentro da placa-mãe para ele fazer a leitura.
Tá? Então, ele precisa de uma memória controladora que vai controlar o processamento dos processadores para poder conversar com a memória e suas partes externas. Esse aqui é o funcionamento típico de uma arquitetura AMD. Vocês observam que o processador e a memória eles trabalham conjuntamente, né? E as demais unidades elas ficam à parte. Isso aqui, gente, pela essa arquitetura aqui, ela dá um desempenho para a máquina consideravelmente grande, né? Então, aí, olha, aqui é o desenho de uma arquitetura baseado em cima de um sistema utilizando multiprocessamento, ou seja, aí você está desenhado 4 processadores, é uma máquina, um quad-core, né? Utilizando um quad-core, e com expansão de memória. Vocês percebem ali que quanto mais bancos de memórias dual eu posso usar, isso aqui é uma outra informação que vocês precisam saber também, tá? Os computadores, servidores hoje em dia, você não pode colocar uma partilha de memória. Você obrigatoriamente tem que colocar 2, ela só funciona por par. Né? Então, não adianta você comprar uma memória só para o servidor. O servidor precisa de 2 bancos de memória. Por exemplo, eu quero um computador que tem 8 GB de memória, então você tem que comprar 2 bancos de 4 para juntar e fazer 8, mas tem que ser duplo, né? E aqui a imagem também de um quad-core, né, do processador, aliás, da AMD. Né? Então, essas são informações importantíssimas que vocês precisam saber sobre o multiprocessamento em relação a servidores, né, dos computadores existentes atualmente, certo? Então, vai acontecer muito, né, de vocês estarem dentro da empresa, né, e dentro da empresa as pessoas quererem a pessoa de TI ir lá conversar com vocês para tentar passar essas informações para vocês, né, e que vocês devem assimilar. Tá ok? Então, vamos agora iniciar nossa aula, vamos falar agora um pouco mais sobre o processador e tudo mais, mas vamos falar daquele barramento lá que eu estava mostrando para vocês agora há pouco, né? Então, deixa eu carregar a apresentação para vocês. Então, vamos lá. Então, falando um pouco agora sobre barramento ou placa-mãe, né? O barramento das placas-mães, como costumamos falar. Então, vamos lá. O que é uma placa-mãe? A placa-mãe é o elemento central de um microcomputador. É onde se encontra a CPU do computador. A CPU, que é um microprocessador, que se comunica com os meios periféricos internos e externos. A função da placa-mãe é gerenciar todas as transações entre a CPU e as unidades periféricas, as unidades que serão interconectadas a esse computador. A placa-mãe ela realiza a interconexão das peças, componentes do microcomputador, como memória, a placa de vídeo, HD, teclado, mouse, etc. Elas estão ligadas diretamente nessa placa-mãe. Ela possui diversos componentes eletrônicos, que nós chamamos tecnicamente de circuitos integrados, capacitores, resistores, etc. Né? Essa é uma placa-mãe de um computador de mesa, vocês estão vendo aí. Né? Então, ela tem basicamente isso aí. É isso que nós chamamos de partilha, tá, gente? Ela é uma partilha, ou um circuito integrado, composto de vários outros micropartilhas que são interconectadas ou são juntadas, montadas sobre ela. Né? Então, essa daí é tipicamente uma placa-mãe, também conhecida como motherboard. Né? Então, também é o termo técnico que o pessoal usa, chama de placa-mãe ou motherboard. Né? A primeira motherboard apareceu num computador IBM na década de 80, foi quando começou-se a implantar a era da microinformática. Até hoje, os designs das placas-mães ainda são muito parecidas com esse design criado pela IBM. A IBM é uma empresa tipicamente construtora de equipamentos. A IBM, embora ela tenha desenvolvido software, mas o forte dela é a construção de máquinas. A IBM ela é muito
poderosa na confecção, construção, desenvolvimento de equipamentos, né, de máquina, de computadores em si. Né? Por isso que o Bill Gates, né, a IBM foi a empresa que fez com que o Bill Gates tivesse a fama que teve, né? Porque a IBM ela tinha a máquina, mas não tinha um sistema operacional. E o Bill Gates pegou um sistema operacional da IBM, que na época se chamava CP/M, né? Ele pegou o CP/M, que é um sistema operacional básico que a IBM tinha, e desenvolveu o Windows a partir dele. E depois, com esse sistema operacional fraquinho, que não servia para muita coisa, ele revendeu para a IBM o Windows, e o Windows é o sucesso que é hoje em dia, e está presente em mais de 95% dos equipamentos. Né? Esse design também, ele também foi utilizado nos computadores da Apple. A Apple se tornou sucesso de venda depois que ela copiou o design dessa placa-mãe que vocês acabaram de ver. Né? E, a partir daí, ela implementou no Apple II, o que foi o computador mais vendido da IBM na época. Né? O tipo de placa-mãe que vocês vão encontrar no mercado, né, são esses. Aqui na nossa cidade, gente, essas placas-mãe ATX, o ATI e ATX simultaneamente, que elas têm características comuns entre uma e outra, né? LPX, NX, BTX. Bem, mas essas duas primeiras, AT e ATX, são as mais comuns. Tá? Para nível de informação de vocês, né, e isso são informações que o vendedor não passa para vocês, quando você compra um computador, é importante que ele tenha a placa-mãe dele seja uma placa-mãe ATX. Né? Ela tem que ser uma ATX ou superior. O que eu chamo de superior, LPX, NLX, BTX, são placas-mães bem superiores, são mais modernas. Eu diria para vocês que essas placas-mães, elas são programáveis. A placa AT, ela não é uma placa programada, né? Ela precisa de um botão de liga-desliga. Ela não desliga, por exemplo, por comando de voz. Né? Já esses computadores, não. Se vocês observarem o notebook de vocês, a grande maioria, vocês podem desligar simplesmente falando para ele, desliga, e ele simplesmente se desliga sozinho. Tá? Porque essa é uma característica da placa-mãe. A placa-mãe do computador, ela é uma ATX ou é uma LPX, etc. Né? É isso que faz com que o computador se torne melhor, né, e mais inteligente. As placas-mães, gente, elas podem ter componentes. Olha, isso aqui é muito importante para vocês, tá? As placas-mães, elas podem ter componentes do tipo on-board ou off-board. Tá? Só para entender. O que é um componente off-board? Aliás, on-board. Primeiro, on-board. On-board são os componentes que vêm diretamente conectados aos circuitos da placa-mãe, funcionando em sincronia e usando capacidade do processador, memória RAM, tá? Como vídeo, som, modem, rede, etc. Ou seja, ela já vem incorporada à própria placa-mãe. Você não precisa comprar memória, você não precisa comprar uma placa de vídeo, uma placa de som, um modem, uma placa de rede. Isso já está no computador, já está presente no computador, já faz parte da placa-mãe. Por isso que nós chamamos de on-board. E o que é uma off-board? São os componentes ou circuitos que funcionam independente da placa-mãe, e por isso são separados, tendo sua própria forma de trabalhar e não usa o processador. Agora vocês podem me perguntar, qual é o melhor? Usar on-board ou usar off-board? Tá? Recomendo fortemente a vocês que vocês usem equipamentos, preferencialmente, que a placa-mãe seja off-board, que seus componentes, vocês comprem os componentes de acordo com a necessidade de vocês. Né? Porque se vocês olharem para o conceito acima, ele usa a capacidade do processador para poder tratar esses componentes, o que faz com que ele tome uma parte do processamento da máquina só para controlar esses componentes, esses periféricos, tornando o computador mais lento. Quando eu compro um off-board, não. Por exemplo, se eu tenho uma placa-mãe
que ela não tem uma placa de vídeo, por exemplo, eu vou ter que comprar a placa de vídeo. E quando eu compro a placa de vídeo, eu posso especificar o processador que eu quero, a memória que eu quero, a resolução, enfim, eu posso dizer como eu quero minha placa, né? Diferente daquela que já é disponibilizada, e você não vai usar o processador da máquina, né? O que vai tornar a máquina muito, muito mais rápida. Tá? Gente, essa informação é legal porque é aqui que eu explico para vocês por que, por exemplo, um notebook da Intel custa em torno de vamos levar aí o preço de mercado atual, entre 2.000 a 4.000 reais. E por que que um Apple custa entre 8 a 38 mil reais? É justamente aqui que está a diferença entre um e o outro. Tá? Bem, BIOS. O que é uma BIOS? Eu falei para vocês, olha, quando o computador, você liga o computador, ele carrega o boot up. O boot up nada mais é do que uma partilha de memória que vem com um programa embutido. Tá? Tá aí embaixo uma foto de uma BIOS para vocês verem. Tá? A gente chamamos de chipset, né? É um tipo de chipset, ou seja, é uma memória gravada de fábrica que já vem com um software que carrega o Basic Input Output System, ou seja, ele carrega a BIOS do computador. Né? Essa BIOS aí, a tradução deles é justamente isso que vocês estão vendo aí, tá? Basic Input Output System, ou seja, é a entrada e saída básica do sistema operacional. É responsável por controlar o uso dos dispositivos e manter informação de data e hora. Se o computador não tiver setado com a data e hora normalmente, ele não funciona, gente. Tá? Olha só que interessante. Experimentem, tá? Caso vocês queiram e tenham oportunidade, experimentem trocar a data do computador de vocês para uma data, por exemplo, da década de 90. O computador de vocês não vai mais funcionar. Tá? Porque a BIOS não vai deixar mais ele funcionar. Tá? Então, a BIOS trabalha junto com o PORT, né, que é um software que testa os componentes do microcomputador, né, e busca eventuais erros. Ele pode alterar as configurações de hardware através desses setups, que são as interfaces, que estão presentes dentro da flash ROM, ou seja, dentro dessa BIOS. Ok? O processador... O processador ele é o cérebro do computador, ele que determina a capacidade do computador, e nós já tivemos, ele foi o primeiro que nós conhecemos, esse tipo de processador. Né? E, gente, aqui é rapidamente para vocês conhecerem, a memória, aqui vocês estão vendo a figura de uma memória, de um banco de memória. Falei para vocês que o banco de memória só funciona em dupla. Né? Teve algumas configurações no passado que memória funcionava sem ser em dupla, tá? Mas desde quando inventaram um tipo específico de memória, nós vamos ter uma aula sobre memória, eu vou falar para vocês o que mudou de lá para cá. Né? Então, a memória, nós chamamos também de memória RAM, Random Access Memory, tá? Ou seja, memória de acesso randômico, tá? Ela é um tipo de memória que permite a leitura e a escrita, é utilizada como memória primária dos sistemas eletrônicos digitais. Portanto, tudo que você escreve vai para a memória, fica primeiro na memória, tá? E depois que o processador vai interpretar o que vocês escreveram. Essas memórias RAMs, por elas ser de acesso randômico, ela só guarda a informação enquanto o computador está sendo energizado. Se você desligar ou tirar da energia, tudo que está nessa memória é apagado. Né? Bateria. Todo computador, professor, mas eu ligo o computador na energia. É verdade que vocês ligam numa energia, mas o próprio computador tem sua bateriazinha. Né? Todo computador tem uma bateriazinha embutida lá dentro. Para que serve essa bateria? Lembra, gente, que eu falei para vocês da data e da hora que o computador precisa manter?
armazenado internamente, e como ele está dentro de uma memória RAM, ou dentro de uma memória ROM, mais especificamente dentro de uma EPROM, se não tiver energia, esse dado vai se perder. É por isso que tem muitos computadores que dá defeito e você não consegue fazer ele funcionar porque a bateria dele não funciona. Sem essa bateria, o relógio não funciona, e o relógio interno do computador sem funcionar, o computador não serve para nada, ele não liga, ele dá defeito. Né? Olha aí o motivo, uma simples bateriazinha dentro do computador. Né? Chipset, que eu falei para vocês sobre chipset. O chipset é justamente o responsável pelo controle de diversos dispositivos de entrada e saída, com barramento, o acesso à memória, o acesso ao HD, os periféricos, quer seja on-board ou off-board, ele é a comunicação do processador com a memória RAM, entre outros componentes da placa-mãe. E lá na imagem que eu mostrei para vocês viram que o chipset, ou o barramento, ele pode ter um chipset norte e um chipset sul, né? Ele é dividido em norte e sul para os processadores Intel. Nos processadores AMD, só é um chipset e ponto, não tem mais além desse. Né? Aqui alguns padrões de placa-mãe, né? Padrão ISA, padrão EISA e MCA Bus, padrão VESA Local Bus, PCI AGP e PCI Express. Gente, o padrão PCI e o padrão ISA fizeram muito sucesso na década de 90 e início do ano 2000. Né? Fizeram muito sucesso. Praticamente todos os computadores, eles trabalhavam com esse padrão de barramento. Hoje em dia, gente, os computadores só vêm com o PCI, AGP ou PCI Express. Preferencialmente que vocês comprem computador com padrão AGP e PCI Express, que são os mais rápidos, são os melhores, têm melhores barramentos, né? Melhor forma de comunicação e torna o computador com melhor desempenho. Né? Está aí uma foto dos barramentos, só para vocês entenderem, quando abrir o computador, entender. Né? O barramento ISA, hoje em dia não fabrica mais computador com barramento ISA. Se vocês verem esse barramento ISA que vocês estão vendo na foto aí, são computadores bem antigos. Né? O normal é usar esse barramento PCI, que vocês estão vendo, ou o barramento AGP. O AGP ele é infinitamente melhor que o barramento PCI. Né? Aqui vocês estão vendo os tipos de conectores dele, né? Quanto maior a quantidade de conector, mais rápido ele é, né? Vocês estão vendo ali. Né? O dissipador de calor, ou que fez a AMD, praticamente sofrer com o mercado, e até hoje, a coitada da AMD, ela não vende computador tão bem como vendia na década de 80, 90, quando os processadores dela explodiam dentro das CPUs. Né? Os processadores simplesmente queimavam, né? E desde lá, a AMD perdeu, perdeu o mercado. Né? Então, as pessoas passaram a não acreditar mais nos computadores de fabricação da AMD. Né? Hoje em dia que ela está recuperando o mercado muito lentamente. Olha que ela já investiu e ela já resolveu esse problema há muito tempo. Né? Então, o problema dela se chamava dissipador de calor, ou o cooler. Né? O cooler é uma ventoinha que é colocada em cima do processador para evitar que ele superaqueça. Porque esses processadores, eles sobem uma temperatura muito alta dentro dos computadores, né? Sofre calor. É por isso que em todo computador que vocês pegarem, não interessa o tamanho do computador, ele terá um ventiladorzinho lá. Vai ter, então, notebook, vocês percebem que ele exala um ventinho pelas laterais. Tá? A mesma coisa vai acontecer com o computador de mesa também. Tá? E os all-in-one, né, que são os computadores da nova geração. Né? Todos eles precisam desse dissipador de calor aí, que faz com que o processador trabalhe de forma tranquila. Né? Então, aí é uma foto mais completa de uma placa-mãe, já com os barramentos que eu apresentei para vocês.
Vindo lá da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, desculpa, da direita para a esquerda, vocês estão vendo aí, o branquinho são barramento PCI. Esse pretinho aqui do lado é um barramento AGP, né? Essa parte, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas essa parte azul aqui é onde você espeta os pentes de memória. Aqui é para você colocar a memória. Barramento ISA, barramento AGP, coloco os bancos de memórias aqui. Nessa parte aqui eu coloco a partilha do processador, a CPU, ela é colocada aqui, né? Essa parte aqui, gente, é a parte que eu vou ligar a força, né, a energia do processador, do cooler, que vai ficar em cima desse processador aqui, né? Então, isso aí estão praticamente demonstrando todos os periféricos existentes dentro da placa-mãe, né? Essa parte aqui, essa torrezinha aqui, é a placa de som, né, onde você entra o microfone, liga o microfone e o áudio, né, sai do computador. Isso aqui são as entradas USB, isso aqui é uma placa de rede na parte de cima, né, isso aqui é uma entrada HDMI, aqui é uma entrada serial, aqui é uma entrada paralela, e aqui é o antigo DIN, né, para ligar teclado e mouse. Esse daqui também já não fabrica mais, os computadores que vêm com esses modelos de DIN aqui não tem mais hoje para vender no mercado. Tá certo, gente? Para a gente não se estender muito, né, para vocês não ficarem muito saturados com as coisas que eu estou falando aqui, né, porque esse é um assunto, gente, que eu gosto muito de falar,